Aqui do Jornal Gente. Enquanto isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, encerrou a ação que tentava restabelecer a prisão de um criminoso importante, Elvis Riola de Andrade, o cantor, ex-integrante da torcida Gaviões da Fiel do Corinthians e ligado ao PCC, organização criminosa que atua dentro e fora de presídios em São Paulo. Ele foi condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato de um agente penitenciário em 2009 em Presidente Bernardes, cidade que fica no interior do estado de São Paulo e que tem um presídio importante com lideranças do crime organizado por lá. Ele fugiu para a Bolívia depois de ganhar o direito de recorrer em liberdade em 2021, mas a decisão dizia que ele não poderia deixar o país. Ele foi preso no país vizinho com documentos falsos e deportado em janeiro desse ano para o Brasil. O que se esperava? Que ele chegasse ao Brasil e fosse preso. Afinal de contas, é um bandido perigoso. Estava em liberdade, mas tinha restrições à sua liberdade. Ele não cumpriu a restrição que foi colocada de não deixar o país. Saiu do Brasil, foi para a Bolívia, foi preso na Bolívia, deportado para o Brasil e aqui não tinha mandado de prisão contra ele, acabou sendo liberado. A Procuradoria-Geral da República lembrou o caso de André do Rap. Vocês lembram disso? Um bandido perigoso que foi colocado nas ruas também por uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello no apagar das luzes dos trabalhos de um ano no judiciário. Foi no mês de dezembro que ele ganhou a liberdade com habeas corpus, que logo depois foi cassado pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, num dos episódios de maior insegurança jurídica que vivemos aqui em nosso país. Duas decisões antagônicas, liminares, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Até hoje, o André do Rap não foi localizado e deve ser o destino do cantor também do PCC. Ele dificilmente vai ser localizado pela polícia quando nós tivermos uma outra decisão da Justiça. A ministra Daniela Teixeira, do STJ, nomeada pelo presidente Lula recentemente para a corte que analisa as questões em Brasília que não são constitucionais, foi a responsável pelo livramento desta decisão liminar, que acabou colocando, então, esse criminoso nas ruas com plena liberdade. Apesar de toda a grita do Ministério Público de São Paulo, do promotor Lincoln Gaquia, que investiga o crime organizado, conhece muito bem os seus integrantes e sabe da periculosidade de cada um deles, não houve argumentos que fizessem com que a turma julgadora do STJ modificasse essa decisão. E agora, meus amigos, vem um ponto final do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, a mais alta autoridade do Supremo, decidiu, durante aí a semana do feriado de Corpus Christi, quando o noticiário não está muito difundido, porque as pessoas desligam um pouco das notícias, tomar essa decisão e encerrar a discussão do caso. Ou seja, hoje não há restrições da Justiça para a circulação desse criminoso que não acertou as suas contas ainda com a população pelo crime grave que cometeu. Apesar da ministra Daniela Teixeira dizer que a única organização que ele pertenceu foi a organização da torcida organizada do clube de futebol ao qual ele foi vinculado. E o que, claro, torna um deboche ainda pior dessa história quando há uma brincadeira de uma ministra num julgamento importante em que a sociedade clamava por justiça, cumprimento daquilo que foi determinado pelos jurados. A decisão do júri é soberana e a justiça precisa seguir o que os jurados decidiram. Afinal de contas, o instrumento, o instituto do Tribunal do Júri precisa ser respeitado no Brasil. E nesse caso, ele foi rasgado por outras decisões que um dia talvez nós possamos entender se são ideológicas ou se tem algo por trás disso. Mas o rigor da legislação não foi aplicado nesse caso e o resultado que temos é um bandido perigoso, mais um à solta pelo país. Nós vamos